Queridos, o título da mensagem de hoje é A Matemática da Fé. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3 e... A Matemática da Fé. Mais um, primeiro ensaio foi mais ou menos. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Isso aí. Queridos, veja, existe uma matemática da fé que, se aplicada na minha e na sua vida, nós vamos poder viver algo sobrenatural da parte de Deus. A matemática, quando você olha matemática, né? Quantos aqui gostavam da matéria matemática na escola? Você gostava. Tem louco pra tudo nesse mundo. Brincadeira. Gente, matemática é um estudo da lógica, ok? 2 mais 2 igual a 4. Vamos ficar por aí, porque começa a complicar. Mas brincadeiras à parte, quando você estuda matemática, você pega algo concreto que vai dar um resultado concreto. Amém? A matemática não tem possibilidade de vírgulas, de incertezas, não. Cálculo é cálculo, se trabalha com a lógica. Entenda que existe uma matemática da fé que aplicada, ou seja, uma conta que aplicada na sua caminhada vai dar um resultado. E o resultado se chama milagre. O resultado se chama intervenção da parte de Deus na sua vida. Tem alguém que precisa de milagre aqui? Amém? Tem alguém que precisa de resposta da parte de Deus? Entenda, existe algo que, se aplicado, você vai ter respostas da parte de Deus. Não tem como você não viver respostas da parte de Deus aplicando essa fórmula que eu vou pregar aqui essa tarde. Preste atenção, Josué capítulo 6, verso 1 e 2. Aqui o texto de Josué capítulo 1, Deus está falando com Josué, está informando Josué o seguinte: olha, Moisés morreu. Moisés, você bem sabe que Deus pegou ele, falou com ele numa sarça, comissionou Moisés para ir diante do faraó, autoridade máxima na época, para falar para o faraó, liberar o povo que era escravo, o povo que tinha promessa. Aqui, gente, nós não estamos falando de 1000 pessoas, nós não estamos falando de 500, 10 mil, não estamos falando de 50 mil pessoas, que já é um número considerável, não estamos falando de 100, nós estamos falando de cerca, entre homens, mulheres e crianças, de mais de 1 milhão de gente. É muitas pessoas. Entenda que um pouquinho antes, inclusive, de Moisés bater na porta do faraó, a Bíblia fala que o faraó, percebendo que o povo tinha promessa, era o povo escolhido, intensifica a carga horária de trabalho, para que o povo não tivesse tempo de pensar. Para que o povo não tivesse tempo de pensar: peraí, eu estou vivendo isso aqui, mas isso aqui não é o que eu nasci para fazer. Veja que às vezes o trabalho demais faz você entrar em uma distração. Preguei aqui sobre isso, sobre distração recentemente. Enfim, tema para uma próxima palavra. Aí Moisés morreu. O homem que foi comissionado pela parte de Deus morreu. Agora Josué capítulo 1, Deus está falando com o sucessor de Moisés. Deus está falando com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, que alguns teólogos até chegam a dizer que Josué era filho de Moisés, tamanho o relacionamento, a proximidade que os dois tinham. Então alguns teólogos vão dizer: Josué é filho de Moisés. Por quê? Porque andavam sempre juntos. Então em Josué capítulo 1, Deus está falando com Josué: Moisés morreu. Moisés morreu. Passa por favor para o próximo. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. Quem está falando aqui, igreja? Deus está falando com Josué: prepare-se agora e passe a este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus está falando com Josué, reafirmando promessas que ele tinha colocado para Moisés. Deus pega Josué e fala assim: olha, eu estou contigo, prepare-se agora. A promessa, em outras palavras, a promessa que estava sobre Moisés, agora está sobre você também, Josué. E aí o interessante é que Josué, no capítulo 1, tem aquele texto clássico que várias vezes Deus olha para Josué e fala assim: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra para ele, que a promessa que estava sobre Moisés, agora estava com ele. Na nossa matemática de fé, em busca de um milagre, de uma resposta da parte de Deus, é importantíssimo escutarmos o que Deus está falando. Josué assume a responsabilidade de liderança.
Josué assume a responsabilidade de cuidar de milhões de pessoas. Agora, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Escuta o que Deus está falando. Olha o que Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ei, igreja, não tem como você perseverar, não tem como você lutar pela promessa de Deus se você não souber. Não tem como. Não tem como eu perseverar lutando pelo plano de Deus se eu não sei qual é o plano. Mas a minha oração nessa noite é para que você tenha ouvidos sensíveis, para ter clareza daquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem para esse tempo na sua história. Ei, escute Deus falar e viva as promessas dele para a sua vida. Escute Deus falar e seja empoderado para viver milagre. Escute Deus falar. Veja, primeiro elemento nós temos: escutar. Repete comigo, é necessário escutar o que Deus está falando. Josué capítulo 6. Agora nós temos um outro capítulo da história. O capítulo agora é: Josué está diante de Jericó. Jericó, as muralhas estão cercando Jericó. Aqui é outra história. Ele foi empoderado lá em Josué capítulo 1, amém? Ele escutou o que Deus tinha, que Deus estava com ele. Agora ele está diante de uma circunstância diversa. Agora preste atenção aqui, porque Deus vai falar com Josué. Josué capítulo 6, verso 6. Deus dá uma estratégia para ele. Deus dá uma estratégia para que ele passe em Jericó, para que ele consiga romper as muralhas em Jericó. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Presta atenção aqui, igreja. Eu escuto o que Deus tem e eu falo o que Deus me mostrou. Porque quando eu falo o que Deus me mostrou, eu ativo a minha fé. Vou provar. Deus falou com Josué: ei, marchem 7 vezes. 7 vezes em torno das muralhas de Jericó. Agora Josué pega algo que Deus falou e passa para as pessoas que estão em volta dele. Sabe por quê? Porque ele precisava ativar a fé dele. Ele precisava dos outros também. Eu encorajo você nessa semana a marcar um café. Pastor, marcar um café com quem? Marca com um líder, marca com um pastor, marca com um discipulador e fala qual é a promessa de Deus para a sua vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque são pessoas que, se você resolver de uma forma inconsciente se distrair da promessa, vão colocar a mão no seu ombro e vão falar assim: ei, volta para a promessa, volta para o plano de Deus para a sua vida. Ei, é possível orar mais, não para de jejuar, não desista, não abandona. Você tem promessa da parte de Deus para a sua vida. Por isso é importante você verbalizar a promessa, porque quando você verbaliza a promessa, você assume um compromisso. Por isso eu encorajo você essa semana. Talvez você seja a primeira pessoa que está na igreja da sua casa. Toma um café com a sua família, chama todo mundo e fala assim: ei, você pode não ir na igreja, você também pode não estar, mas eu estou orando e essa casa tem promessa, essa casa tem palavra da parte de Deus. Você pode ter certeza que o coração mais fechado vai começar a prestar atenção em sinal. Você pode ter certeza. Porque você escutou Deus falar que a sua casa é do Senhor, você está testificando com a palavra agora. Você está assumindo uma responsabilidade. E encoraja ainda mais você olhar e falar assim: ó, enquanto você não estiver na igreja, não pare de orar. Ei, querido, Deus está te empoderando essa noite para que você viva milagres da parte de Deus. Deus está te empoderando essa noite para que você viva a resposta da parte de Deus. Olha o que Josué capítulo 1 verso 8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Ou o que o texto está falando: olha, tenha claro
qual é a palavra de Deus. Deus está falando com Josué: não abandona a minha palavra, porque enquanto estiver dias difíceis, enquanto estiver dias complicados, você traz à memória a minha palavra, e com isso você será bem sucedido, será próspero. Ei, igreja, ame a palavra do Senhor, medite nela de dia e de noite, porque quando as circunstâncias adversas chegam à sua vida, você se lembra que o Senhor é o escudo que te protege. Você se lembra que Ele te reveste com autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ou melhor, Ele te reveste com autoridade para que você pise sobre o problema. Ele te reveste com autoridade para que você viva todas as promessas da parte dEle. Quando você tem claro a palavra de Deus no seu coração, ela é escudo para que você viva as promessas dEle na sua vida. Ela é escudo para que você não desista. Ela é escudo para que você não abandone a palavra. Ela é escudo para que você ative a sua fé. Quantos aqui querem viver o que Deus tem? Tenha clara a palavra. Vamos para o nosso terceiro elemento. O primeiro é você ouvir. O segundo é você falar. Repete comigo: é necessário falar. E o terceiro, Josué capítulo 6, verso 16. E aconteceu o que? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, Josué disse ao povo: olha só, Josué, o que ele fez? Escutou. Josué escutou o que Deus tinha, sabia que era empoderado por uma palavra da parte de Deus, sabia que era para que ele fosse forte e corajoso. Ele tinha essa palavra no coração dele. Agora ele chegou diante de uma adversidade, que é Jericó, uma das principais cidades da época, caracterizada pela segurança. Agora ele está diante disso. Ele tinha uma palavra que ele escutou. Ele verbalizou um plano da parte de Deus para o povo que estava com ele. A Bíblia fala que eles marcham uma vez diante das muralhas. Eles estão marchando diante das muralhas porque um dia Josué escutou uma palavra da parte de Deus. Ele começou então, juntamente com o exército, a andar em volta das muralhas. Ele verbalizou isso com pessoas que estavam próximo dele. Agora chegou em Josué capítulo 6, no verso 16, porque eu e você, nós precisamos entender que uma caminhada com Deus, ela se dá em eu escutar o que Deus tem para mim, ela se dá em eu ter certeza daquilo que Deus tem, e por isso eu chamo pessoas, eu assumo esse compromisso público. Mas uma caminhada com Deus, ela também é caracterizada por quem tem atitude. Eles dão as 7 voltas e agora ele dá um comando: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Ei, você escutou, você falou, agora você age debaixo dessa palavra. Agora você anda debaixo dessa palavra. Agora você é empoderado por essa palavra. Agora o que rege a sua vida é a palavra de Deus. O que rege a sua vida é a promessa de Deus para você. Eu declaro sobre o seu coração: não deixe passar a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo. Você viverá todas as promessas do Senhor, porque quando você pratica a palavra que Deus tem para você, você demonstra a sua fé. Você escuta, você fala e você pratica. Tiago capítulo 2, verso de número 17, diz que a fé sem obras é morta. Eu e você, nós somos chamados não para uma vida simplesmente de sabermos o que Deus tem para nós, mas de nós andarmos debaixo de tudo que Deus tem para nós. Por isso, igreja, entenda que Deus, Ele tem te chamado essa noite para que você viva milagre, para que você viva provisão, para que você viva a resposta da parte de Deus. E eu já alerto você: se você ficar esperando por pessoas, você vai se decepcionar. Se você ficar atrelando a lugares, os lugares talvez nunca vão chegar. Mas se você depositar o seu coração para aquele que tem confiado profundezas, dilemas ocultos ao seu coração, você está prestes a viver algo que olho nenhum viu e ouvido nenhum escutou. Deus está chamando você para um novo tempo, você viver milagres e resposta da parte dele.